Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Exposto Podcast, um espaço aberto a todo advogado que busca conhecimento e desenvolvimento da sua carreira. Pegue seu café e vem bater esse papo conosco. Eu sou Lívia Delgado, especialista em Direito Médico. E eu sou Natália Cariello, especialista em Direito Empresarial e Negocial. E hoje trouxemos uma convidada super especial, advogada de extrema relevância e destaque no mundo digital. E com ela vamos falar sobre o posicionamento digital. Doutora Ana Carolina Coutinho Cunha, graduada pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, em LLM em Direito Civil e Processo Civil, especialista em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade CERS, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, palestrante, professora de cursos preparatórios, professora de pós-graduação da Universidade de Ribeirão Preto, criadora de cursos online. Método Dominando o Divórcio, Dominando o Direito de Família, Treinamento Prático de Pensão e Guarda e Manual de Família, familiarista. Seu escritório atua em todo o Brasil e com a presença digital e com alcance de vídeos com mais de 50 milhões de visualizações, ou seja, ela entende do tema. Eu estou, assim, extremamente honrada de receber a doutora Carol Coutinho aqui com a gente. Primeiro, queria dizer que o digital ele faz coisas maravilhosas, eu acho, principalmente no quesito networking. Porque, para mim, é como se eu já conhecesse, porque acompanho o seu trabalho, admiro o seu trabalho, admiro o seu posicionamento. E daí, dessa admiração do online, surgiu a vontade e o convite para você vir aqui conosco hoje. Então, primeiro, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço de estar aqui, agradeço o convite. Espero que com esse tema a gente possa trazer vários insights para quem está ouvindo a gente. E agradecer a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente. Espero que a gente faça muito networking, né? Que a gente não se conhecia. Verdade. E bater esse papo, né? Leve, que possa chegar a outras pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, que esse é o mais importante. Exatamente. Aproveitando esse ensejo, então vamos para uma primeira pergunta, assim. O digital hoje é uma opção, um plus, ou o advogado que não se render, não se reinventar, vai estar fora do mercado? O que você acha? Eu acho que assim, o digital ele transforma vidas, transformou a minha carreira e acho que é uma necessidade. Eu acho que se você não tiver no digital hoje, você vai ser passado para trás. Porque a gente precisa se adaptar ao novo, a gente precisa se inserir nisso. Eu vim de uma advocacia, eu entrei na faculdade com 17 anos, me formei com 22. E aí sempre trabalhei em escritórios de advocacia como advogada associada. Vim de uma época, não estou formada há muitos anos, mas já tem 9 anos aí e... É uma garota. Comparada com a gente, né? Só. E vivi, assim, uma advocacia lá do início, que a gente estava até comentando aqui nos bastidores, de vir para o centro, de ter processo físico. A gente... Aqueles carrinhos, né, pelos corredores do fórum. Gente, de olha... ficar pra lá e pra cá, corre pro Proger. Lembrem aí do Proger. Nossa, do Proger, correr para distribuir até 5h30. 5h30. Correria. E assim, a gente tem que se adaptar às mudanças. A advocacia mudou muito, eu acho que depois da pandemia. A gente teve muitas mudanças. Ninguém muito acreditava na possibilidade de trabalhar de home office. E aí foi uma coisa forçada pro cenário, né, que a gente estava vivendo. Que eu acho que acelerou um processo que vinha mais para frente. Porque a gente tem hoje uma flexibilidade de poder trabalhar tanto presencial quanto online, mas eu acho que o momento que a gente teve da pandemia acelerou muito isso. E foi difícil. Eu que trabalhava em um escritório físico, fiquei ali o máximo possível dentro do escritório, ninguém entendia aquele momento que a gente estava vivendo. E aí caótico, né? A gente precisou se adaptar. Foi um momento caótico, né? A gente teve muitas perdas e tudo mais. Pessoas precisando se adaptar à nova realidade, muita gente desempregada. E acho que é ali que surgiu um novo mundo, digamos assim, que é o digital. Eu, quando me formei e tudo mais, trabalhava para outros escritórios. E aí, durante a pandemia, eu sempre trabalhei com a área do contencioso civil estratégico. E quando chegou no momento da pandemia, eu acho que era um momento que foi ali difícil para todo mundo. E eu falei, caramba, chegou no momento da minha carreira que eu preciso me especializar.
Eu fazia cível geral, eu cheguei a fazer propriedade intelectual, ação de indenizatória, já trabalhei com demandas de Pelo tempo de massa. formada, né? Quando a gente sai da Sim. faculdade, não há condições de se especializar, né? Claro que existem exceções, mas você precisa conhecer, mergulhar em outras áreas. Para entender qual é a sua habilidade, Exatamente. né? Quais as habilidades que você vai desenvolver. É até a área que você tem definição. Porque assim, a gente diz e sabe, a faculdade não ensina a gente, não transmite nada do que é o mercado. A gente não fala sobre gestão, a gente não fala sobre mercado, a gente não fala sobre liderança, a gente não... Uma pena, né? É. Deveria falar. Mas eu acredito Sobre a que... advocacia, né? Sim. A gente tem um escritório modelo, mas sobre a advocacia não é dito. Na prática. E sobre o empreendedorismo, né? Que é tão importante também. Sim. E eu admiro muito para quem já começa trabalhando em escritórios, mas também para quem monta o seu próprio negócio. Eu que trabalhei em outros escritórios, para mim foi um divisor de águas, assim, contribui muito para quem eu sou hoje. Não sei se eu voltasse no tempo, eu trabalharia já de imediato sozinha. Acho que ter observado meus superiores, ter convivido com muita gente foi importante para mim. E aí, durante o período da pandemia, que foi difícil para todo mundo, eu falei, chegou o momento de eu me especializar. Eu senti essa vontade de focar no nicho de atuação. Então, assim, não só o digital hoje de ser uma necessidade, mas o advogado generalista, ele perde muito espaço. Não dá para você abraçar o mundo. Seu escritório até pode ter várias causas e tudo mais. Né? Mas você, como pessoa física, né, por mais que tenha um CNPJ por trás, você precisa se tornar referência para que você ganhe um posicionamento credibilidade e visibilidade. E a matéria é vasta, né? O direito é muito vasto, não há como a gente dominar tudo, né? Jurisprudência. Ninguém domina tudo, né? Não é. Então você lida muito melhor com aquilo que você tem traquejo, que está no seu dia a dia, que você tem domínio para falar. Deixa eu te perguntar outra coisa, porque para mim foi desafiador sair do offline e chegar no online, longe de estar lindamente na internet, como você no Instagram, principalmente. Mas para mim foi um trabalho, foi um processo de autoconhecimento, né? Porque ver a própria imagem ali é estranhíssimo, se ver o tempo todo, você se expõe muito, né? Mesmo que a gente tenha hoje, e nós três aqui, a gente tem um perfil eminentemente profissional, a gente se expõe. Essa transição do offline para o online é só ligar a câmera ou precisa de muito mais? Não é fácil, tá? Eu, quando comecei, eu já tinha um perfil, só que eu não postava nada jurídico. Eu postava meus treinos, que eu gosto de treinar, eu postava os looks. E aí eu falo sempre para todo mundo que me perguntava, minha vida não é tão interessante para as pessoas quererem acompanhar. Eu tinha 9.000 seguidores, as pessoas gostavam, tinha um engajamento. Mas quando veio a pandemia, eu falei, vou fazer uma segunda especialização. Eu tinha feito um LLM de Direito Civil, Processual Civil pela FGV. Para networking foi maravilhoso, aprendi muito também. Mas eu senti, vou fazer uma segunda pós-graduação. E quando você começa na internet, é diferente quando você quer postar aquilo que você gosta, que é leve. Descomprometido até com informação, que a gente tem um cunho, né, educativo, informativo. E quando você muda o seu perfil para mais profissional, o que eu levo para minha vida e que eu ensino para os meus alunos, eu acho que pessoas se conectam com pessoas. Por mais que eu tenha tido um perfil que era já Carol Coutinho fora do profissional, eu não quis criar uma nova conta, porque tinha muita gente que se identificava comigo, Carol, com o meu dia a dia, minha rotina. Sua personalidade, seu olhar para a vida. Valores. Que isso que é o que conecta com o cliente. E eu resolvi começar. Foi quando eu fiz a minha segunda pós-graduação e comecei a produzir conteúdo no Direito de Família. Eu lembro que quando eu comecei, já tinha muita gente no digital. Eu não comecei quando a internet ainda era mato. Mas quando eu comecei, eu tinha um jeito estratégico de trazer o meu conteúdo, que era fazer vídeo usando as mãozinhas. Eu trazia informação e fazia assim com as mãozinhas. Ah, que interessante. Não sei porquê, foi... natural. E assim, quando eu era mais nova, eu sempre quis ser atriz. Eu não tinha dificuldade de falar com as câmeras, mas naquele momento inicial, quando eu comecei nas redes sociais, eu não comecei falando. Eu comecei com as minhas mãozinhas e trazia informação. Gente, e foi um jeito, assim, muito espontâneo, autêntico. Eu acho que hoje quem cria raízes e que tem um crescimento bacana é quem tem sua originalidade.
E eu tive vídeos, assim, de 8 milhões de visualizações. Eu fui mencionada até pelo Paulo Cuenca, que hoje é um mago, assim, do marketing. E, assim, foi muito despretensioso. Foi com um jeito que eu achei que fazia sentido. E aí eu comecei a ter esse crescimento direcionado para a área de direito de família. A Natália falou uma coisa que é verdade: a exposição. É difícil, porque não pela timidez, mas pela responsabilidade. A partir do momento que você está transmitindo um conteúdo, e a gente teve um provimento 205 de 2021, Cesanex, que permitiu a advogada fazer marketing, a gente não tinha nada que trouxesse uma segurança pra gente. Mas não posso fazer venda, eu preciso fazer uma prospecção, mas direta consequência de uma produção de conteúdo informativo. Então, tem isso muito bem claro de posicionamento. O posicionamento sempre do advogado. A gente sempre faz esse alerta aqui, já que, né, a gente tem muitos ouvintes que podem ainda estar começando a produzir seus conteúdos e tudo. E é tão importante isso, né? Da gente respeitar também as regras da OAB. A regra do jogo, né? E a gente é uma advocacia ética, transparente. Eu vejo, às vezes, muitos colegas ou outras pessoas falando que o advogado... Questões duvidosas, né? No que tange a ética, comportamento, mas eu acho que isso precisa... Essa visão, essa postura precisa ser ajustada, porque não é uma verdade, né? A gente lida com muitos profissionais e a ética, a postura, a integridade, o coleguismo, isso, de fato, tem sido marcante e eu acho que isso vai ser transformado e evidenciado cada vez mais. Eu vejo hoje, não vejo, assim, existe concorrência, mas eu acho que as pessoas vêm se ajudando mais, tem mais conexão, cooperação, digital mostra muito isso. E sobre posicionamento de responsabilidade, hoje está na internet é colocar a cara a tapa. É você se expor, mas quem não é visto não é lembrado. Se você não tá ali toda hora... Eu tava em Recife, que o pai do meu marido é de lá. E aí o meu cunhado tava falando assim, cara, zerei os stories, a tua bolinha aqui no stories, ela não zera, tá sempre você aparecendo. E é sobre isso, é sobre eu estar ali aparecendo o tempo todo, ainda que o meu potencial cliente ou um colega advogado precise de alguma assessoria jurídica, ainda que ele não precise naquele momento, eu aparecendo ali toda hora, eu tô sendo vista. E aí... pensam, não, Carol do Direito de Família, qualquer eventual problema que eu tenha, vão lembrar de mim. Então, assim, responsabilidade na hora de posicionamento não é fácil, mas é aquilo, ter responsabilidade na hora de passar o conteúdo, porque a partir do momento que você inspira alguém ou você produz um conteúdo, você tem que ter responsabilidade daquilo que você está passando. Porque uma informação errada pode impactar na questão da ética profissional. Eu preciso ter essa seriedade. Então, assim... E há uma carreira no offline, né? Aí me leva a uma pergunta que estava aqui na minha mente, que é... Quando a gente está falando em posicionamento, eu acho que, evidentemente, a gente tem que falar sobre o desenvolvimento da sua marca pessoal. No sentido de que você vai expor online aquilo que você também tem que consolidar no offline. Né? Eu acho que tem que haver uma sincronia entre esses dois mundos, né? Porque eu acho que imagino que o seu cliente não pode chegar e ter te visto, potencialmente ter admirado o seu trabalho, querer contratar o seu trabalho, e quando ele finalmente tem um contato pessoal, ele, de certa forma, se decepcionar com você. Não corresponder, né? O online não dá para ser um personagem. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar trabalhando os dois lados. Qual é a sua opinião sobre isso? E tem personagens, tá? O que eu acho. Eu tenho clientes hoje que nunca me viram pessoalmente. Eu acredito, gente. Eu não consigo me acostumar com essa ideia ainda, mas eu acredito. O que eu falo, e eu até desenvolvi um método que eu passo para os meus alunos, que é o método ACE. Quando o cliente ele chega até você, o teu potencial cliente, seja no offline, seja no online, ele já sabe que tem um problema, ele já buscou no Google todas as informações, mas ele precisa de um advogado para poder resolver aquele problema. Quando ele te encontra nas redes sociais ou no offline, primeiro para a área do direito de família, eu digo que a conexão é muito importante. Com certeza. No offline, você ainda tem a troca. No online, o cliente não sabe como você escreve, não sabe como você sustenta, ele não sabe como é que você é dentro do teu escritório, de fato, olhando, analisando o processo. Tecnicamente falando. Ele vai te contratar pela sinergia, pela conexão, por
sentir à vontade contigo. Eu já tive clientes de outros estados que fecharam comigo pela conexão, pela troca que ali, teve. né? Afinidade. E o atendimento humanizado, eu vejo, tanto no offline quanto no online, é muito importante. Por exemplo, eu digo que o online é uma necessidade porque vem transformando a vida de outras pessoas. Não é que seja para todo mundo. Eu acho que você precisa se esforçar para estar ali porque é uma nova realidade. Por exemplo, a gente tem a inteligência artificial. Até que ponto eu posso utilizar a inteligência artificial para dentro do meu escritório para poder otimizar o meu tempo, para poder simplificar algumas ali, coisas. Né? Sim, claro. Para o direito de família, ainda acho muito difícil que a gente tenha uma atividade muito artesanal, cada caso concreto. Mas, por exemplo, para um escritório massificado, faz Com todo certeza. sentido. Aliás, os escritórios já estão utilizando largamente essas ferramentas, né? Então, assim, a gente precisa se adaptar. Eu digo que o digital transformou a minha advocacia, mas pode ser que não seja para todo mundo. Tem muita gente que tem uma base local muito forte e que precisa se adaptar, mas às vezes é um escritório renomado, que já tem um conceito local forte, que pode talvez fazer um tráfego pago para complementar um posicionamento que já tem. O online seria uma expansão, né, Sim. disso. O online é muito de... É você escalar, é exponencial. Por exemplo, esse vídeo que eu te falei que teve 8 milhões de visualizações, não são 8 milhões de clientes, mas são 8 milhões de pessoas que puderam conhecer a Carol Coutinho. Coisa que no presencial, se a gente for colocar 8 milhões de pessoas no espaço, a gente não dá conta disso. Não tem como, né? Se você pensar em 2.000 pessoas no local, já é um evento gigantesco. É muita gente. Quando você fala em 8 milhões, que e mais isso, uma vez, né? Olha que responsabilidade, atingir de alguma maneira 8 milhões de pessoas. E isso comunica... não necessariamente o cliente, o potencial cliente te procura, mas faz com que desperte nele, olha, estou com um problema parecido e acessa um outro advogado. Sim. E aí vem até a história de ter essa comunidade, ter esse apoio, né? Que tem muita gente, e na área de família também, principalmente, que prefere o presencial, prefere um advogado que confia, que está sempre ali. Então, você traz a informação para um cliente final e, a partir daquilo, ele se toca, vira uma chave e ele procura um advogado para resolver determinado problema. Isso é sensacional, com certeza. E a questão que vocês falaram do personagem, o que eu acho hoje? Não adianta você estar na internet produzindo conteúdo, porque assim, você tem toda uma fase... Esse método que eu desenvolvi você atrai o teu cliente, você cativa no momento do atendimento, um atendimento humanizado, para que você possa fechar um contrato, uma proposta de honorários, e aí você ter flexibilidade, usar gatilhos, escassez, urgência, saber sobre negociação para você fechar aquele contrato é maravilhoso. Mas se você não souber entregar um serviço tecnicamente bem, exatamente, você não consegue fidelizar aquele cliente. É a base. Não dá para fazer isso tudo sem a base. É o offline funcionando. Então, assim, pode ser que você demonstre uma coisa na internet, mas no cara a cara, vamos ver, você não consegue se sustentar. Então, esse personagem existe. Só que não consegue ficar estável no longo prazo. Porque não é só você estar ali, é você ser bom tecnicamente. Eu acho que hoje é tudo muito interligado. O próprio offline. Concordo não plenamente. É só, porque vamos dizer, eu estava tendo um mastermind em São Paulo e eu tive um problema com o celular, eu fiquei sem celular. E aí a gente fica assim, como é que vai ser a minha vida sem Instagram? É a importância da gente ter um offline também bem constituído. E assim, as coisas se complementam. O offline a gente tá aqui numa troca, que ainda que vai ser liberado para o online, é esse networking que a gente faz. É você tá em congressos, que você consegue conhecer pessoas, é você estar participando de comissões. E abre as ideias, abre a mente, né? Sim. Um mundo novo, assim. A gente pode dizer que o podcast trouxe isso. Hoje a gente senta à mesa com profissionais grandiosos, com advogados das mais diversas áreas, com habilidades diferentes. E como a gente aprende, você fala, meu Deus, assim, não é óbvio, mas aquela história do óbvio precisa ser dito. E a gente troca, e a gente aprende, a gente cresce. E essa troca, mais uma vez, ela foi viabilizada eminentemente pelo online. Não estaríamos aqui, certamente, se não fosse online. Com relação até à pergunta que eu tinha feito anteriormente, eu acho que tem um ponto que eu até gostaria de saber a opinião de vocês. Porque não é só a questão de, no offline, a gente precisar estar tecnicamente robusto, apto, né?
Mas eu digo até a própria imagem pessoal, a sua marca pessoal, né? A gente não desenvolve essa marca apenas no online, a gente precisa dela no offline, para que as coisas também, tudo isso se encaixe. Eu não sei se vocês concordam comigo nesse aspecto, que a gente tem que, além do técnico, também mostrar, né? E aí não estou falando de ostentar riqueza ou posição ou qualquer outra coisa. Estou apenas no sentido de que o advogado, ele é uma profissão que é chamado para falar pelo outro. Então, a gente, além de tudo, a gente tem uma responsabilidade com a nossa voz, com a nossa postura, porque a gente representa alguém. Então, além de pensar na sua marca pessoal, eu acho que também teria que estar sempre pensando na responsabilidade que a nossa fala tem. E aí, como levar isso para o online? Assim, e o offline é importante, mas assim, construção de marca a gente tem das duas formas. Exato. Hoje, se vocês forem, por exemplo, em qualquer restaurante, você vai olhar no Instagram do local o prato que você vai querer pedir. Então, assim, Verdade. qualquer coisa, quero comprar uma roupa, quero ver um prato na internet, você vai ver, então tudo é pela internet. Mas chegou lá, teve uma péssima experiência, Sim, aquilo se desfaz. sim, sim. Por isso que a gente tem que estar sempre consolidando o nosso offline e o online. O que é o offline? É a gente estar estudando, se aperfeiçoando, a gente está investindo em conhecimento. Porque para eu poder trazer tanto para offline, para uma reunião presencial com o cliente ou online ali, para trazer um vídeo, uma informação, eu preciso saber o que eu estou falando. Com certeza. E assim, a marca é uma construção das duas formas. A gente precisa hoje entender que o nosso perfil não deixa de ser uma vitrine. Hoje a gente vê escritórios de advocacia num processo seletivo, olhando o currículo, mas também avaliando o perfil de Instagram. Sim. Até que ponto eu posso contratar aquela pessoa ou não? O que ela poderia somar e agregar aqui no escritório? Então, assim, a consolidação da marca, ela é das duas formas. E também com posicionamento nas redes sociais. Porque quanto mais eu apareço, quanto mais eu me destaco, quanto mais nichado eu sou... E, assim, é um posicionamento também estratégico. Por exemplo, eu sou Não da é área... de qualquer maneira, né? Não dá pra fazer de maneira... A palavra que a gente falou antes, né? A estratégia. Não Intencionalidade. Não adianta eu querer plantar a banana para colher maçã. Se eu quero ser uma advogada que faço divórcio, que faço um planejamento matrimonial, eu preciso falar sobre isso, eu preciso me posicionar sobre isso. Então, assim, ter um posicionamento estratégico. E é muito sobre direcionamento. Ver se você quer falar com um cliente final, quem é a sua persona, quem eu quero atingir. Eu quero falar com o cliente final, eu quero falar com advogados. Eu, quando comecei, eu falava muito para cliente final. E aí, depois, eu fiz um sentido contrário, que era falar para advogados. Que não impacta numa falta de não ter clientes. Porque a partir do momento que você fala para advogado, você demonstra a tua autoridade, como você estivesse ensinando. Tanto é que quando eu tô em fase de lançamento, é muita gente querendo fazer atendimento. Porque você reforça a tua autoridade. Caramba, se ela tá explicando para um outro profissional, é porque ela é boa. Exato. Então, assim, e é aquilo que você falou da questão da decepção. A gente não pode colocar uma coisa se a gente não consegue sustentar no offline. Se eu tô falando, por exemplo, eu tenho um caso de divórcio. Não vai ser um advogado generalista que vai saber conduzir aquilo. Se eu tenho uma questão de FGTS, se eu tenho uma questão de previdência, se eu tenho uma partilha que envolve um bem subrogado, se eu não souber aquilo, eu não vou saber conduzir no caso concreto. Então, assim, eu preciso... E o copia e cola não funciona, gente. Copia e cola não Ainda mais funciona. numa área tão, né? E o medo de prejudicar o seu cliente? A gente tem que ter essa A gente responsabilidade. lida com a vida das pessoas, né? Diretamente. A gente sempre fala sobre isso aqui. Eu atuo na área empresarial. Quantas empresas ali, às vezes uma empresa familiar, anos de trabalho, anos de dedicação. Não dá para atuar com negligência e vai seguindo. A gente tem essa responsabilidade, esse comprometimento. E no Ao direito final do de dia, família deitar com a mais cabeça- ainda, né? Que é muito humano, né? É ali natureza humana muito flagrante. Eu até tive um caso, isso é surreal, porque direito de família você lida com menores, você lida com a frustração de um relacionamento, aí. você lida com falecimento.
você lida também com o casamento, e aí você tem que conversar com os nubentes sobre qual a escolha do regime de bens, porque vai impactar na tua relação. Eu tive hoje 90% dos meus clientes vêm do Instagram. Tem indicação, mas 90% vem do Instagram. E já tive um número clientes... significativo, né? 90%. 90%. E assim, eu já tive cliente que foi abordado com um vídeo meu. Era um caso, até um cliente de São Paulo, não posso dar aqui por confidencialidade, mas era um caso de previdência. E é aquilo que vocês falaram sobre colocar a cabeça no travesseiro. A gente tem uma diferença entre previdência aberta e previdência fechada, inclusive entendimento do STJ. Quando o caso chegou para mim, era um cliente que estava em vias de perder assim, um valor expressivo de previdência para ex-mulher, porque quem conduziu o caso não sabia a diferença. E assim, a gente está falando de uma pessoa que investiu a vida inteira naquela aposentadoria para depois de se aposentar ficar com uma tranquilidade e hoje está perdendo metade do dinheiro. Então, assim, é aquilo que a gente estava falando. Não adianta ser um personagem se não vamos ver, a gente está lidando com a dor do outro, a gente está lidando com uma situação extrema que a gente precisa passar segurança e ter aqui a responsabilidade. Caramba, eu posso prejudicar o meu cliente. E assim, não tem medo a gente não saber. A gente não nasce sabendo tudo. Poxa, eu vou procurar um mentor, vou procurar um advogado que possa me auxiliar numa consultoria em caso concreto. Um grupo de estudo. Exato. E essa situação, estar no online, pelo menos para mim, movimenta muito a nossa ambiência, porque a gente está com profissionais que buscam crescimento, né? E a gente ver uma pessoa que é melhor ou que está já bem posicionada na profissão, a gente se inspira e a gente fala, poxa, eu quero seguir aquilo ali também. Essa ambiência do digital, eu acho que ela é sensacional. Eu me inspiro todos os dias em pessoas como a Carol, como a Samantha Takahashi, que eu sou Porque às muito vezes fã bate dela. o cansaço, Ela né? tá no Bate o Mastermind desânimo. comigo, uma fofa. Ela é maravilhosa. Lívia é louca para trazê-la aqui, né, Lívia? Eu vou, um dia eu vou conseguir. Samantha, você está me Se ouvindo? precisar da ponte aqui, eu faço. Samantha, você está me ouvindo? Preciso muito da Ela é sua presença maravilhosa. aqui. E assim, vocês falaram num ponto que é essa questão de estar no digital. E uma coisa que é importante a gente sempre trazer é que o posicionamento, ele precisa ser direcionado, né? A gente precisa ter esse contato direto com o cliente e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, saber lidar com a dor do outro, saber lidar com a frustração, porque a gente está lidando ali com uma situação complexa. E o que eu sempre falo? Da gente, a questão das soft skills, de habilidades. Da gente estar sempre se aperfeiçoando. Por exemplo, a pandemia demonstrou muito isso. Tudo fechou. Como é que eu vou viver daqui para frente? Então, assim, me adaptar às mudanças. A oratória da gente, que a gente tem que estar sempre, seja para uma sustentação oral, seja para uma gravação de podcast, seja para falar em público. Se eu não sou bom na oratória, eu preciso me aperfeiçoar. Então, por mais que a gente não nasça com aquelas soft skills, a gente precisa estar se aperfeiçoando. Habilidades que pode ser que a gente não tenha, mas que a gente precisa estar ali buscando. E a obrigatoriedade de expor isso também bota essa ferida mais aberta. Aí a gente vê mais rapidamente essa necessidade e pode já ir buscar o mais rápido possível. Então, eu acho que talvez isso seja mais uma coisa que o digital traga de bom pra gente. Com certeza. Acho que permeia mais uma vez aquilo que a gente falou no comecinho do autoconhecimento. Até para você entender que habilidades você não tem, ou acho que tem, mas precisa aprimorar, você precisa olhar para si. Olhar para suas próprias habilidades profissionais, os seus desejos, os seus sonhos, suas perspectivas e quais caminhos traçar, quais caminhos seguir para chegar naquele ponto. E é estratégico, não dá hoje, em 2024, chegar no digital de maneira aleatória. Acho que lá ainda mais próximo à pandemia ou durante a pandemia, estava todo mundo desbravando isso como uma grande novidade. Ainda é, mas numa outra escala. Né? Hoje, exposição de fotos, que tipo de fotos colocar ou não num perfil. É um tipo de cuidado que agora acho que todo profissional que enfim, escolhe estar ali precisa ter esse cuidado. Porque assim, eu digo hoje que a gente vive a melhor época, estava conversando com vocês, a melhor época da advocacia. Primeiro que o Instagram é muito democrático.
Você pode colocar as suas opiniões, as suas ideias, o teu posicionamento. Por exemplo, o que eu vejo hoje? Eu, Carol, no meu posicionamento, eu não sou uma pessoa polêmica. Eu, dentro do meu escritório, advogo para homens e para mulheres. Mas tem gente que só advoga para mulheres e tem gente que só advoga para homens. E aí me perguntam, Carol, qual a melhor escolha do regime de bens? O meu marido é rico. Eu não vou dizer que é a comunhão universal. Porque não é porque o marido é milionário que eu acho que é o regime que faça sentido. Qual a vontade do casal? Quais são o desejo de longo prazo? Eu quero somar patrimônio, eu não quero? Então, esse vai ser o meu posicionamento. Eu não vou dizer uma coisa ou outra para ganhar engajamento e tudo mais. Então, a gente precisa ter responsabilidade. Mais uma vez. E assim, até a questão que você estava falando... A internet é muito boa, como tudo na vida, lado bom, lado ruim, mas ao mesmo tempo a gente tem a questão do posicionamento, é uma cobrança, porque a gente tem que saber lidar. A grama do outro tá verde, mas pode ser que tenha passado por muita coisa ali que a gente não consegue ver. Hoje a gente posta o que a gente quer na internet. É uma foto, né? Assim, é um trecho da vida de cada um de nós. A gente precisa ser estratégico no que posta, mas aquilo ali é um recorte. É um recorte, exatamente. Então, assim, pode estar o mundo se acabando, mas pra internet tá tudo perfeito. Não é bem assim. Então, por exemplo, uma pessoa que você se inspira, que você admira, pode ser que pra você foi tudo mil maravilhas, e não foi. A estrada pode estar bem pedregosa. Pois é. Então, assim, E a própria questão do que eu postar. Por exemplo, eu quando comecei lá atrás, eu comecei a me posicionar como advogada de família, especialista, final de 2021. Eu trabalhava num escritório, que era até boutique ali na Cinelândia. Foi muito bom para mim, porque eu tive uma proximidade muito grande com o cliente, que escritório grande eu não tinha. Então, eu pude ter esse contato maior, de ter mais autonomia. E aí eu resolvi arriscar, pedir demissão, porque eu já consegui entender o potencial que o Instagram tinha do digital, do alcance e tudo mais. Eu falei, caramba, eu vou largar tudo para viver disso, do empreendedorismo. Não foi fácil, porque para todo começo é difícil, é aquilo que você falou. A Natália falou, caramba, tive dificuldade de entrar. E não é fácil, te tira da zona de conforto. Totalmente. A partir do momento que você enxerga o Instagram como o teu negócio, como uma complementação da sua renda, como um negócio, trabalho mesmo. Trabalho. E você é a tua força motriz. Se eu não postar vídeo, se eu não trouxer conteúdo, não chega cliente. Então, assim, eu preciso entender que é um braço da minha advocacia. Meu pai me via no celular e falou, garota, vai trabalhar. Eu falei, pai, hoje ele entende. Trabalhando. Porque a gente precisa levar isso em consideração. Porque dá trabalho, a gente tem que estudar. Tem que refazer o vídeo várias vezes. Até se acostumar. E o começo é ruim. Eu, quando comecei, eu já tinha um perfil que era minha vida pessoal, para mudar, e vocês falaram no ponto, a questão do posicionamento. Eu acho que o perfil se conecta. Por exemplo, eu no dia a dia vai se conectar com uma pessoa que está me assistindo. Por exemplo, tem gente que fala, caramba, Carol, levantei da cama porque te vi treinando, que se inspira. Mas é o posicionamento. Por exemplo, eu postava muita foto de biquíni. Hoje em dia, eu penso 2 vezes se eu vou postar. Não é para que a gente não seja a gente. Por exemplo, se eu tô numa viagem, se eu tô curtindo, não tem problema, tem um contexto. Mas se hoje eu for fazer um TBT, faz muito mais sentido eu colocar uma coisa de uma palestra. Porque você enxerga aquilo como um trabalho. Então, você consegue fazer uma peneira mesmo, Exatamente. Né? Você consegue filtrar tudo isso, sem sombra de dúvidas. Exatamente. E você falou algumas vezes, assim, do usar o online, o Instagram, que é a sua ferramenta principal, para escalar na advocacia. A advocacia está saturada? Não está saturada. A gente tem muito advogado, mas, assim, ela está saturada para quem faz mais do mesmo. A partir do momento que você... Gente, hoje só ganha dinheiro, não só trabalho. Quantas pessoas trabalham muito e não ganham dinheiro? A mentalidade é outra. Eu, quando era mais nova, eu trabalhava muito. E eu falava assim, caramba, eu trabalho muito e não sou reconhecida. Hoje, depois que eu comecei a empreender, final de 2021, eu trabalho de domingo a domingo. E assim, trabalho, mas quando você trabalha e é reconhecida... Tem um resultado. Você vê resultado, você trabalha e você trabalha com vontade, você trabalha com... motivação. É até algo pra gente se olhar e observar, que às vezes eu tô no fim de semana curtindo e eu falo, caramba, podia estar revisando o prazo. Caramba, podia estar fazendo isso.
Porque você tá ali. E você Então, gosta, né, eu daquilo que gosto, você faz. E é difícil porque hoje eu tenho meus cursos, mas eu amo advogar. Tem gente até que me pergunta, Carol, mas você ainda advoga? Gente, eu amo advogar. Quando tem uma decisão favorável, eu vibro como se fosse Também. minha. Essa sensação é muito boa. Eu sou apaixonada pelo direito, apaixonada. Já pensei algumas vezes em, né, ir para outras carreiras e tudo, mas aí o direito volta com essa força total. Eu sou realmente apaixonada pela nossa profissão. É triste porque, assim, tem muito advogado, muita gente que não segue na carreira. Começa pela primeira barreira, a prova da OAB. Eu sou professora da OAB de Direito Civil, de Família, do SES, Complexo de Ensino Renato Saraiva. Primeiro que, assim, a gente tem vários inscritos. A última prova nós tivemos 10.300 inscritos, menor até que o último exame. 85% de reprovação. É muita coisa. Então, assim, já é a Assustador. primeira barreira que quebra ali. Segundo é o mercado de trabalho, que você acha que é mil maravilhas e não é. Advogado júnior não ganha aquilo que a gente estudou. É diferente. Por exemplo, eu tenho uma irmã médica. Você faz 6 anos de faculdade, mas você sai já tendo reconhecimento. A gente não, a gente sai da faculdade ganhando pouco. E aí é difícil. Você sai Pouco sem preparado para direcionando. advogar, que a Exato. gente até falou aqui, que as faculdades, de uma maneira geral, não preparam para a advocacia. A gente até tem um episódio, vamos divulgar, né? O episódio com a Carla Dolezel. É Que a verdade. gente falou sobre essa questão do ensino jurídico e a gente aborda muita coisa disso. A faculdade não te prepara. Não. Hoje você... como é que eu vou fazer um atendimento? Como é que eu vou abordar o cliente? Como é que eu precifico? O cliente não vai bater hoje, né? Não chega Advocacia é oportunidade, ele não vai aparecer. É engraçado, eu falo até com os meus alunos. Gente, o ambiente você está inserido. Tô num salão... Cara, fala que você é advogado. A gente não pode panfletar, mas a gente Lógico. pode dizer, eu sou As pessoas sou precisam advogado. saber o que a gente faz. posicionamento no off ou no online. Exatamente. Isso. Então, E assim... o que você acha sobre consistência? É necessário no offline e no online, mas eu acho que no online isso ganha uma repercussão maior, não é? É a constância. E é o que é o mais difícil. Porque, assim, até quando eu comecei lá atrás, em 2021, a gente tem hoje tempos que o pessoal é muito imediatista. A gente está numa era... Primeiro que a gente está no mal do século, que é a depressão, a ansiedade. Então, é uma cobrança muito grande. Mas a gente vive hoje numa era do imediatismo. Caramba, eu já quero ganhar dinheiro. Não é bem assim. A gente ficou 5 anos, faz pós, faz especialização, faz mestrado. Não é fácil. E assim, a gente precisa entender que é uma construção. Tijolinho por tijolinho, né, por Carol? tijolinho. Quando eu comecei lá atrás, eu me dei um prazo. Eu larguei o escritório, eu comecei sem reserva financeira, eu comecei sem clientes. Eu tinha um apoio da minha família, eu acho que isso é muito importante, você ter apoio das pessoas. Faz diferença. Faz Rede de muita apoio diferença. faz diferença. Ainda que você não precise, assim, financeiramente falando, mas você saber, caramba, se der tudo errado, eu tenho um apoio aqui emocional. Nem todo mundo tem. Isso é importante. E eu me predispus a fazer dar certo e me dei o prazo de 1 ano. Eu falei, cara, não tem como. Eu tenho alunos meus que falam, Carol, eu tô produzindo conteúdo há 1 mês, não chegou um cliente. Não vai ser assim. Quando eu comecei lá atrás e mudei muito o meu perfil, que eu comecei a produzir conteúdo de família, as pessoas me abordavam no Instagram querendo tirar dúvidas sem valorizar o meu serviço. E foi difícil. Eu falava não, não e não. E a gente desanima, mas se não partir de você, não vai partir do outro. Então eu comecei, É a gente que coloca o limite, né? E as regras desse jogo. E a gente tem que se valorizar, porque se a gente não se valorizar, quem vai valorizar? O cliente? E não pode desistir nos primeiros Não. resultados negativos, ou enfim, E não tudo só é negativos, né? aprendizado. Mas Eu já errei muito, a gente aprende muito, a gente só erra fazendo, a gente só erra na prática. Tem uma advogada que eu sigo no Instagram também, ela sempre fala, gente, advogar é prática, tá ali. É dar cara para bater, é ter uma força sobrenatural para seguir apesar e com todas as dificuldades. E os casos são diferentes. São você vai ter que sentar para estudar. São casos complexos que você vai ter que analisar. E assim, eu me predispus 1 ano a fazer dar certo. Então, a consistência é muito importante. Hoje... Você fazia em casa, o escritório era em casa. Isso, eu comecei em casa. Eu tava me mudando para Recife. Eu fui para lá, noivei. E aí, foi uma mudança muito grande. Eu ainda tava pelo escritório. E aí, falei, vou para lá, home office. Achei que não fossem aceitar. Aceitaram, eu fiquei. 1 mês depois, eu pedi demissão. Porque eu achei que ia ser muita mudança junta. Mas para mim foi bom, me tirou da zona de conforto. Porque e eu tava aí você em é outro obrigada estado. a fazer aquilo acontecer, né?
Foi Tem muito. que dar certo. Trabalhei muito, trabalho até hoje. Mas é aquilo, é o reconhecimento, é o retorno, não só financeiro, E é mas. o orgulho de si mesma. Né? É. De ter conquistado tantas coisas, ter superado seus desafios, ter seguido É. seu plano. Eu não vim de uma família que meus pais fizeram direito, mas não advogaram. Minha irmã é médica, eu tenho uma irmã enfermeira, então assim, não tive ninguém ali que pudesse encurtar o caminho. Então hoje, com os meus cursos, eu gosto de ajudar advogados, porque eu vejo muita gente cara, teve gente que já, aluna que chegou pra mim e falou, Carol, eu queria desistir da advocacia até te conhecer e ver outra coisa. Ai, que coisa boa ouvir isso, né? Porque, gente, é muito advogado e assim, é advogado que faz outra faculdade, acaba indo para outros ramos porque não tem esse reconhecimento, né? E é aquela visão realmente estratégica que precisa ter. Pra carreira, né? E é uma constância, é o que a Lívia falou. Não adianta. E Instagram, a gente também precisa deixar de lado o ego. Entender que hoje, antigamente a gente ainda tinha mais curtida, comentário. Hoje as pessoas não engajam como antigamente. Então, assim, fiz um post, flopou, ou não deu um engajamento. Caramba, se você impactou uma vida, se você impactou uma pessoa, você já fez a tua parte. Tem muita já gente valeu. também que não engaja, não curte, não comenta, mas vê. Pois é. Então, assim, a gente também entender isso, que seguidor não quer dizer nada. Tem gente que tem pouco seguidor, mas que tem um engajamento muito forte, que consegue converter. O mais importante é você fazer uma constância. Não adianta eu querer um crescimento no digital, eu fazendo um post, sumindo e voltando daqui a um mês. Você tem que estar ali todos os dias, encarar realmente. É desafiador, né? Muito trabalho, dedicação e propósito, porque ninguém vai se colocar numa situação dessa se não tiver um propósito. É propósito. Olha, vamos passar agora para um quadro novo que nós criamos e que você vai estrear para nós. É o nosso tete a tete pelo exposto. 5 perguntas para você responder livremente, tá bom? Quem é a Carol no offline? Eu sou muito risonha. Meu pai sempre fala, Carol, você mostra sempre as canjicas. Eu sou muito assim, muito sorrir pra vida. Sou muito personalidade forte. Sou leonina, né? Então, assim, coloquei uma coisa na cabeça. Gosto muito de trabalhar, não me derruba, sempre fui muito esforçada. Quando comecei na faculdade, vim de Campo Grande. Gente, porque eu peguei de trem, já fui assaltada em Frescão, já passei por cada coisa, mas assim, eu sempre... Minha mãe diz que eu tenho um luz, sabe? Ela fala, Carol, você tem uma força de vontade que é aquilo, que... Você vai chegar onde você quer. E eu sou, assim, muito disposta de trabalhar. Eu gosto do que eu faço. Gosta do de ter o desafio. reconhecimento, dos desafios. Eu sou o tipo de pessoa que todo lugar que eu passei, quando eu sentia que já deu pra mim, e aí, qual vai ser o próximo passo? Porque não dá pra gente ficar na zona de conforto. Mesma, né? Teve escritório que eu passei, que foi um dos meus primeiros estágios, assim, que inclusive tive a melhor chefe que eu tive na vida. Tem gente que tá lá até hoje. Acredito. Há 10, 11 anos depois. E aí eu fico, caramba. Não daria. Não é pra mim. Assim, é muito de perfil, mas claro. eu não consigo ficar nessa zona de conforto. E não é ter pensamento financeiro. Eu acho que tudo é muito consequência. Eu acho que é uma missão mesmo. Eu acho que tudo é consequência. É plantar pra colher lá na frente. O dinheiro, isso é muito mais sobre impactar outras vidas. É sobre fazer a diferença na vida de alguém. É sobre transformar um advogado que tá desestimulado. Isolado, né? É sobre ajudar um cliente. Que hoje o divórcio e tem muita gente que fala, não, mas você propicia o divórcio. De jeito nenhum. É como se fosse um instrumento de assim, né, de propiciar e encerrar um ciclo com maior respeito e dignidade, porque às vezes a pessoa não tem noção de nada, não sabe direitos e deveres, e você passar por isso é uma ponte, né? É uma você ponte. Faz uma ponte. É uma ponte. E quem inspira, Carol? Meu marido me inspira muito. Ele é o meu maior parceiro, assim, de vida. Hoje, se eu tô onde eu tô, tem muito dele. A gente trabalha muito, então, assim, pra construir... Ele é advogado também ou não? O Gui é advogado, trabalhou com tributário e tudo mais. Hoje ele é dono do SES como sócio-diretor, junto com o Renato Saraiva. E eles têm uma empresa de educação. E
ele sempre apostou muito em mim, sempre acreditou muito em mim. Quando eu quis lá atrás pedir demissão, ele falou, Carol, já era pra estar fora desse escritório há muito tempo, vai atrás do que você quer. E assim, é muito de perfil. Meu pai mesmo sempre teve comércio e tudo mais, mas até minha irmã, que é da Marinha, sempre foi assim, uma questão muito estável. Quando eu falei, caramba, eu vou largar tudo pra empreender. A louca. Você é louca, você vai pra Recife, você é louca. Mas eu sempre fui muito assim, cara, de correr aquilo que eu quero e vamos, se der errado, recomeça. Eu acho que a vida é isso, né? Passa rápido. Com certeza. Então, meu marido me inspira muito. Meus pais, de terem me dado todo acesso à educação. A minha mãe é muito minha amiga, meu pai é muito meu amigo. Então, assim, eles terem possibilitado eu estar aqui. As suas escolhas, né? A minha irmã também, que, cara, muito batalhadora. Ela faz residência na Marinha, gineco-obstetrícia, então, assim, fez a faculdade, agora passou numa especialização, passou em 3º lugar. Ela também me inspira muito. Os profissionais que têm reconhecimento, que eu acompanho nas redes sociais, vejo muita gente de baixo que cresceu muito, que mudou a vida. Eu acho que o trabalho edifica o homem, edifica a pessoa. Então, tem várias pessoas do digital que eu admiro. E é isso. E o que te move? Eu sou muito movida a desafio. Eu acho que a vida, se ela ficar na mesmice, ela não faz sentido. Eu acho que tudo é muito sobre planos, né? Eu namorei à distância há muito tempo, então, assim, eu acho que você tem que ter planos, senão você fica ali. Perspectiva. Qual vai ser o próximo passo? Lancei um curso. Bacana. Qual o próximo passo? Eu hoje estou no Instagram. O que eu posso trazer para melhorar a minha produção de conteúdo? Fechei uma turma com tantos alunos. Como é que eu posso aperfeiçoar a qualidade do ensino? Como é que eu posso aperfeiçoar a experiência? Tá sempre buscando novas coisas, desafios, superando, assim, erros e acertos, saber reconhecer os próprios erros também. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Isso é bom e é ruim. Porque quanto mais você cobra, ao mesmo tempo, e é importante você comemorar as pequenas vitórias, assim. Por exemplo, quando eu tinha a minha primeira cliente que acreditou, tá ali comigo. Quando eu pego um caso grande do escritório que vem, casos assim com patrimônio expressivo, e eu sou mulher, sabe? É difícil, sou relativamente nova, então assim, mulher nova na internet, com posicionamento, será que ela passa realmente aquilo que ela está colocando ali? Será que ela dá conta disso pois tudo, é. né? E assim, até a própria liderança no escritório, de você saber passar aquilo que você os teus princípios para outras pessoas que estão ali contigo, que não é fácil liderar, é difícil. Lidar com cliente, com alunos, é complexo também, porque o cliente, ele acha que ele é o único do escritório, né? Com certeza. Às vezes, eu sinto muito, não assim, eu trabalho tanto para homem quanto para mulher, mas o homem é engraçado que às vezes ele quer ouvir aquilo que ele quer ouvir realmente, e você às vezes não concorda. Então, assim, é desafiador, mas é isso que me move, tá sempre pensando qual o próximo passo, o que fazer, o que dá para mudar. E um conselho para os nossos ouvintes? O que você diria para quem está com a gente agora nesse bate-papo? Olha, o conselho que eu dou é que o Instagram mudou a minha vida. Minha advocacia foi completamente transformada. Eu estou formada desde o finalzinho de 2015 para 2016. Quando, na pandemia, eu me especializei, virou a chave para mim. O conselho que eu dou saiu da faculdade, né, e seja para quem está começando, é importante que você veja qual área que você se identifica, seja empresarial, seja tributário, seja direito médico. Mas, assim, em algum momento você vai precisar realmente nichar, porque você só vai construir ali um posicionamento se você for expert. Não adianta você querer fazer divórcio se você não sabe vivenciar aquilo. Não adianta você querer fazer direito médico se você não sabe daquilo. Então, acho que o primeiro ponto é a especialização. Segundo é a gente ter flexibilidade ali, né? De saber ouvir, de saber lidar com comentários negativos. A internet traz muito isso. De você ter
de saber estar ali, mas ao mesmo tempo entender e levar em consideração críticas construtivas. Tem muita gente que vai querer te diminuir, mas você levar em consideração críticas construtivas. E para quem já está no mercado há mais tempo, eu digo que o direito de família e sucessões é um nicho, assim, muito bom para se trabalhar. Primeiro porque está em constante atualização, né? E a gente tem muita demanda. Com certeza. Cara, a gente fala assim, tem gente que acha que uma mulher grávida não consegue pleitear alimentos só quando o neném nasce com vida. Não, a gente já tem os alimentos gravídicos. Tem a questão do inventário. Então, assim, o direito de família está presente em todo momento. Então, é um nicho muito bom. E a gente encarar o digital como um novo formato. Como uma nova possibilidade, né? Como um novo mesmo, uma advocacia. Saber que a gente precisa estar se atualizando. Eu sei que é difícil para quem está começando agora, às vezes pode ser mais fácil ou mais difícil por timidez, mas para quem está no mercado há muito tempo, às vezes quer mudar de área e está tentando se reinserir no mercado de trabalho. Se reinventar é difícil. E é aquilo, não passando por valores, né? Para algumas pessoas pode não fazer sentido e tá tudo bem. Às vezes, por exemplo, eu tenho alunos que moram no interior. E eu sempre falo, olha, você não pode se limitar àquela crença, né? Não vou ser conhecida. O tempo que o espaço que você tem ali, né? Uma cidade do interior, faz seu nome. Mas também não fica limitado ali. Como é que você pode ampliar isso? Como é que você pode estar no digital, ser uma base local muito forte, mas também ampliar novos horizontes e ter uma liberdade geográfica? E assim, liberdade por liberdade a gente tem, né? A gente fala que o digital é uma liberdade, mas assim, você trabalha o dobro. É uma liberdade geográfica de, eu quero fazer uma viagem, quando tá todo mundo ali trabalhando que não consegue fazer. Eu consigo. Mas você trabalha. Mas mesmo na viagem você não para, né? Porque aquilo continua, ela vai com você. É uma liberdade geográfica, mas é aquilo. A Siri aqui participando. Faz parte. A Siri querendo participar do podcast. É isso, é uma liberdade geográfica que você tem de... Primeiro que a gente tem o juízo 100% digital, a gente consegue distribuir qualquer ação online. Né? Gente, videoconferência, as pessoas elas querem otimização do tempo. Você não precisa se deslocar para atender um cliente. Fazer ali um Google Meet, um Zoom. E direito de família, eu sinto muito isso. Eu já tive clientes de outros estados que me contratou, ou por ser empresário, que não queria que saísse informação, então pela confidencialidade. Então, ou eu não quero me expor de estar em um escritório de advocacia, eu quero ter ali enfim, a descrição de conversar. Então, assim, eu acho que é aquilo. E não é só uma coisa, né? São várias coisas interligadas. É o offline, é o online, é o networking, é o boca a boca, é a indicação. A advocacia é oportunidade. É aquilo que a Natália falou. O cliente ele não vai bater na sua porta se você não estiver ali... trabalhando e demonstrando estar pronto para recebê-lo. Carol, infelizmente, estamos chegando ao fim. Claro, passa muito rápido. A gente deseja, sinceramente, que os nossos ouvintes tenham uma reflexão, estejam abertos a essas possibilidades, ao novo. A gente vai deixar uma frase, né, para poder inspirar e concluir, encerrar com chave de ouro. Devemos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para poder viver a vida que nos espera. Joseph John Campbell. Muito obrigada, Carol. Foi um imenso prazer estar com você. Você foi incrível, foi muito generosa conosco, imediatamente aceitou o nosso convite. E, de fato, tem uma luz linda, como sua mãe fala para você, para estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, ter conhecido o espaço de vocês. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada pelo carinho. E é isso, o Instagram também é muita conexão. Quantas pessoas a gente não tem ali, conhece pelo digital e quando vem conhecer pessoalmente, se sente próxima, né? O que a Lívia estava falando. Isso é muito importante, é bacana demais. Parece que a gente se conhecia antes, não sei. Isso é bom. De repente, outras vidas também. Se a gente acreditar nisso, é evidente. Eu quero aproveitar e convidar todos os nossos ouvintes para nos seguir no YouTube, no Spotify, no Instagram, seguir os nossos perfis pessoais. O meu é doutora Lívia Delgado, da Natália Cariello,
o Pelo Exposto Podcast, e eu vou pedir para a Carol falar o perfil dela também, para todo mundo seguir. O meu é @CarolCoutinhoCunha. Me sigam lá para muita dica de direito de família e sucessões. E muito mais. Aproveita, gente, para nos enviar seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, temas que a gente possa trazer aqui, até convidados, enfim, tudo isso. Eu quero também, a gente hoje não falou no início do episódio, Verdade, a gente queria gente. dar um presente para Carol, que é uma lembrança, né, desse Obrigada. dia. É uma caneca como essa que nós estamos usando aqui, para Linda. que você tenha essa recordação, espero que muito feliz, desse dia. Com toda certeza. Obrigada, Obrigada. meninas. Até o próximo episódio.